Muito boa tarde a todas, a todos que estão aqui presentes, aqueles que vão assistir posteriormente a esse vídeo. Hoje, dia 7/2, 4h14. Estamos aqui com a professora Argelina Figueiredo, professora de Ciência Política do IESP da UERJ. Eu sou o Wallace Ferreira, coordenador do LEPEX, Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão do CAP da UERJ, parceria que a gente tem também com o Instituto de Ciências Sociais da UERJ. Temos aqui, ao vivo, alguns professores, o professor Rodrigo Paim, do CAP da UERJ, a professora Tayana, que é nossa companheira, professora da rede estadual, professora do Pedro II, professora também da UERJ, e alguns bolsistas nossos, dos nossos diversos projetos. Essa atividade é resultado da parceria que nós temos com professores do IESP, da UERJ, em que a gente realiza diversas atividades, oficinas, palestras, produções didáticas, e a gente utiliza esse material junto aos nossos professores, professores que nos assistem, professores com os quais temos parcerias nos diferentes projetos de residência pedagógica, por exemplo. A própria professora Tayana está aqui, com a professora da SEDUC. Utilizando esse material também com estudantes da educação básica do CAP da UERJ e outros interessados, já que uma produção como essa vai ficar no YouTube do LEPEX. Então, a professora Argelina vai tratar de um tema que é temática, geralmente, dos currículos de segundo ano do ensino médio, no caso do CAP-UERJ é dessa forma, vai estar falando sobre democracia representativa, sobre voto, sobre participação popular. Então, é um material rico, não só para utilizar com nossos estudantes de educação básica, pensando no ensino médio, mais especialmente estudantes do segundo ano, como para os professores, aqueles que atuam na sala de aula, e aqueles que estão em processo de formação também, como nossos estudantes do programa de residência pedagógica. Então, Argelina, muito obrigado pela disponibilidade, pela parceria, e eu te passo a palavra. A ideia é que a gente faça uma apresentação mais ou menos de 25, 30 minutos, e depois a gente abre para algumas questões, algumas perguntas, reflexões finais, para a gente poder construir esse material didático que vai ser utilizado futuramente. Boa tarde a todas e todos. Eu que agradeço, Wallace, a oportunidade. E eu vou... o nosso tema seria representação e democracia representativa, né? Democracia representativa, na verdade, é um tipo de democracia, se a gente pensar em termos de democracia direta, que é o tipo de democracia mais antiga, e outros tipos de democracia também, como democracia participativa, deliberativa. Eu vou tratar desse tipo de democracia específico, né? Mais explorando o conceito de representação, a ideia de representação política, os mecanismos e os instrumentos de representação que que fazem parte de uma democracia representativa, né? Só para começar, então, uma outra coisa, eu vou fazer uma exposição bem esquemática e básica, que com o objetivo de dar essas noções assim mais preliminares e mais importantes, por outro lado, que algumas delas vocês já devem ter conhecimento, e depois, no debate, a gente pode aprofundar alguns outros aspectos, né? Então, a ideia de democracia representativa, em contraposição à democracia direta, que foi a primeira forma de democracia não é inventada propriamente dita, mas exercida na Grécia Antiga, né, por volta de 500 anos antes de Cristo, em que os cidadãos de uma comunidade, de um país, de uma cidade, todos os cidadãos tinham direito a exercer
em conjunto o poder. Então, era uma democracia que não tinha nenhuma forma de representação. Isso é considerado, existem hoje algumas tentativas na sociedade complexa que a gente vive, de explorar alguma possibilidade de democracia direta, mas isso é muito difícil e depende das condições atuais. Naquelas condições também, a democracia direta era muito excludente, porque eram considerados cidadãos apenas a elite em termos de riqueza. E todos os outros, comerciantes e todas as outras profissões, além dos escravos, mulheres e estrangeiros, não participavam desse tipo de democracia. Com a complexidade da sociedade, o aumento no número aumento da população, etc., se tornou quase impraticável uma forma de democracia direta, a não ser algumas praticadas em algumas comunidades, né? Então, eu vou começar aqui com a ideia, ressaltando 3 aspectos importantes da democracia representativa, né? O que significa? O meu poder como cidadão é transferido para uma pessoa que vai exercer esse poder. No entanto, essa pessoa seria cidadão do país, né? Teria uma definição como cidadão e teriam mecanismos de transmitir essa sua preferência, vontade, opiniões, etc., para esse representante. E esse representante atua dentro de um sistema de representação, né? Então, a democracia representativa coloca 3 aspectos, 3 questões importantes para a gente responder. Uma seria, o que é agir em nome dos cidadãos? Quer dizer, uma questão que é colocada, que forma de representação, que tipo de vínculo se estabelece entre o dirigente, o que tem o poder de decidir, e aquele que delega esse poder de decidir, né? Então, tem 2 formas de pensar representação. Eu, como cidadão, expresso a minha opinião, e depois nós vamos ver por meio do voto, né, que é o mecanismo que faz essa ligação, e quem tem um mandato, quer dizer, eu sou o cidadão que delego para quem um mandato para um outro dirigente, quer dizer, no sentido de que ele que vai ter o mandato, de maneira que esse mandatário exerça de forma bem restrita, ele seja um mero reflexo da opinião ou do conjunto de opiniões ou da forma que existe para congregar essas opiniões. Porque, lógico, nós não estamos falando de democracia direta e nem estamos falando de cada pessoa poder fazer isso sem que os cidadãos, o conjunto dos cidadãos pensam, seja expresso por algum meio. Nós vamos ver também mais na frente eleições. Isso é chamado de mandato imperativo, ou seja, o representante faz aquilo que o representado quer, sem ter opiniões próprias. O outro tipo é o representante faz aquilo que ele acha melhor para os seus os seus cidadãos, quer dizer, os cidadãos que estão sob a sua jurisdição.
Então, esse tipo de mandato é chamado de mandato livre. Quando a gente pensa em representação, na verdade, há uma mistura entre esses dois tipos de mandato. Porque, por um lado, a gente espera que os mandatários reflitam, né, que as decisões deles sejam um reflexo do conjunto de opiniões dos cidadãos. Por outro lado, muitas vezes as circunstâncias mudam e esses mandatários não têm uma forma, tem até algumas hoje de comunicação com o Congresso, etc., isso a gente vai falar depois, de a urgência de alguma decisão não consegue que tenha um mandato específico dos cidadãos, né? Então, esse é o primeiro aspecto, quer dizer, como se dá essa relação cidadão-representante e representado, né? Você pode passar a próxima? O segundo aspecto questões envolvidas de como eleger, quer dizer, como constituir essa representação no nível do Estado, no nível do país, né? E aí, as questões que surgem e que a gente tem que responder, e aí vem os mecanismos que vão estabelecer essa relação, primeiro, quem participa da eleição. Em segundo lugar, eu vou tratar de cada um desses aspectos separadamente. É como se vota. O terceiro aspecto é o que é representado, ou seja, qual é porque não é só o cidadão nos sistemas, é também estados, algumas unidades da federação, alguma territorialidade também. Como os votos são contados? Tudo isso afeta a prática e o funcionamento da democracia representativa. E quem conta os votos? Na medida que eu for explicitando cada um desses aspectos, vocês vão reconhecer práticas bem comuns que todos vocês estão acostumados, e imagino que vocês têm mais de 16 anos, mas se não tiverem, de qualquer maneira, têm conhecimento, então eu vou passar em primeiro lugar para a discussão de quem participa na eleição. E, como eu disse, vou dar uma ênfase em como é o arcabouço institucional brasileiro, né? Então, vamos ver, quem participa na eleição? Vamos passar para o próximo quadro, então. Bem, como eu estava dizendo sobre a Grécia Antiga, a rigor, todos participavam, todos os cidadãos, mas a definição de cidadão era uma definição bastante restrita, que excluía a maior parte das pessoas da sociedade, quer dizer, do demos, né? Demos, a ideia de democracia, é composta de duas palavras gregas. Demos, que é povo, e krato, que é poder. Então, é o poder do povo, que é a democracia, né? Então, o povo, a rigor, deveria estar sempre representado. Não foi isso que aconteceu nessa forma clássica de democracia direta, e muito menos foi o que aconteceu ao longo da história mundial e do Brasil, né? Sempre teve, nós sempre tivemos, os países sempre escreveram nas suas constituições algumas restrições ao voto, constituições e leis,
Então, as mais comuns são idade, renda, gênero e educação. Idade, desde a Grécia, eram cidadãos acima de 18 anos. Vocês sabem que no Brasil houve uma mudança no sentido de incluir de forma facultativa os cidadãos, os cidadãs, acima de 16 anos, né? Também entre 16 e 18 anos. Renda. A renda era um princípio básico na democracia grega para definir quem era cidadão e quem participa da democracia, né? Ainda foi um critério muito importante para definir quem vota e quem não vota, quer dizer, quem participa e quem não participa, no Brasil, no século XIX, e em vários outros países. Gênero também. E aí vou dar uma informação interessante, que o Brasil não foi um dos retardatários para incluir o direito de voto as mulheres, quer dizer, os excluídos, as excluídas eram as mulheres, né, por gênero. Então, a Suíça, considerada uma superdemocracia, só concedeu o direito de voto às mulheres nos anos 70. A outra coisa seria educação. Por exemplo, no Brasil, os analfabetos foram, até 1985, proibidos de votar. Quer dizer, eles estavam fora do sistema de votação e, portanto, eles não eram considerados cidadãos do ponto de vista da política, da participação no poder. Eles não podiam ser eleitos e, muito menos, eleger, né? A outra coisa é quem pode se alistar. Alistar, na linguagem que a gente está acostumada, é obter o título de eleitor, né? E a experiência de residência, por exemplo, de comprovante de residência, ela, no Brasil, ela é obrigatória tanto para os candidatos como para os eleitores. A gente tem essas circunscrições. A ideia, no caso do Brasil, é de formar, os locais de votação são sempre em torno das suas residências, por isso a gente tem essas zonas e sessões eleitorais, locais de votação, que a gente deve se registrar tendo em vista a localização da nossa residência a esses locais de votação. E, no caso dos candidatos, eles também devem ser, por exemplo, para ser prefeito de município, ele tem que ter o seu título eleitoral naquele município, a mesma coisa para ser deputado estadual, federal, e assim vai, né? Menos o presidente da República, que, na verdade, o senador também tem que ter o título no Estado. Então, essas são as regras. O nosso terceiro ponto, terminando esse de quem participa, podemos passar o slide, né? Ainda um outro ponto é se a participação é obrigatória ou não. Vocês sabem muito bem que no Brasil a participação é obrigatória, né? Quer dizer, a diferença do obrigatório é em relação ao voto voluntário. Em muitos países, o voto é voluntário, ou seja, participa aqueles que querem participar. Você não precisa participar por meio do voto, se assim você o desejar. No caso do Brasil, existe uma obrigatoriedade
e isso pode ser, de uma certa maneira, às vezes é visto como uma forma de dever cívico, né? Alguns estudos associam o voto obrigatório ao maior comparecimento, mas essa relação não é necessária, porque tem países que têm voto obrigatório e o comparecimento não é muito grande, e, por exemplo, o Brasil tem um comparecimento alto em relação até outros países que têm voto obrigatório. O voto voluntário tem uma desvantagem, que ele tende a votar quem tem maior facilidade de votar. Ou seja, para pessoas que o custo de votar é maior, como, por exemplo, não poder deixar de trabalhar. Em muitos países, as eleições são em dias de trabalho normal, dias de semana. No Brasil, geralmente no domingo, como uma forma de facilitar o acesso da população. Então, a gente tem leis aqui no Brasil que facilitam muito, ou, uma outra maneira de falar, diminuem muito o custo de participação dos cidadãos. A outra coisa do quem participa é como os candidatos são indicados, né? Então, tem duas maneiras de indicação de candidatos. Indicações partidárias, quer dizer, o partido toma a decisão sobre quem vai ser candidato ou não daquele partido. E também candidatos independentes, ou seja, o próprio candidato, sem necessidade do consentimento do partido, do acordo do partido, podem se candidatar. No caso do Brasil, só existe indicação partidária, mas em alguns outros países, inclusive nos Estados Unidos, para presidente da República, tem candidatos independentes de partido. Vamos ver o próximo slide, então. O como se vota, né? Aqui se trata de uma questão da origem e da confidencialidade da cédula eleitoral, né? A origem da cédula. Nós temos 3 tipos. O voto que não é secreto, que esse já foi abolido há muito tempo, né? Não existe. Uma grande conquista da sociedade moderna foi a instituição do voto... como é que é? Agora me perdi o nome. Do voto não secreto, enfim, do voto universal e não secreto, né? Mas o universal significa não excluir aqueles grupos que eu mencionei antes. E secreto é que o direito do voto é individual e não deve ser, pelo menos, a pessoa não deve dizer, quer dizer, ela diz de acordo com a sua vontade, mas ele não deve ser coagido, quer dizer, o cidadão não deve ser coagido a dizer o seu voto. Isso não é uma questão assim tão pouco importante, porque hoje, quer dizer, há tempos, há algum tempo no Brasil, esse voto não secreto existia, as pessoas, inclusive porque a cédula era dada pelos próprios cabos eleitorais, você não tinha uma cédula oficial, então os próprios políticos candidatos, eles ofereciam já num envelope com os seus candidatos para deputado federal, estadual, senador, presidente, e entregava para as pessoas. Então, ele sabia qual era o voto dessas pessoas, né? E tinha meios de controlar esses votos. Hoje,
esses meios já não são existentes em larga escala e são combatidos por lei e pelas autoridades. Mas um exemplo que a gente tem, que é bastante recente, é o controle que algumas milícias exercem sobre cidadãos da sua jurisdição, vamos assim dizer, para revelar os seus votos e, com isso, eles poderem exercer um controle político também sobre essa população e eleger seus candidatos, né? Aí o voto secreto, ele pode ser não oficial ou oficial. Isso aí, na verdade, hoje a gente tem o voto secreto oficial e também difundido, assim, não tem uma existência legítima o voto não secreto. Agora, como se vota? A votação, a cédula, ainda estamos falando em cédula, vocês todos já nem nunca viram uma cédula eleitoral, então a cédula pode ser única, em que a pessoa escreve o nome do candidato e a cédula tem que ser oficial, quer dizer, tem que ter algum carimbo do governo ou não. E eu não vou falar sobre as cédulas, porque eu já dei esse exemplo, que eu acho que é o mais interessante de antigas práticas, que é essa de você dar um envelopinho com todos os seus candidatos para que o seu curral eleitoral vote, né? Os eleitores que você controla. Na Argentina também, e na verdade, surpreendentemente, ainda tem cédula de papel até hoje, os partidos costumam também, porque lá a formação de lista é diferente, eu vou falar mais para frente, e costumam colocar suas listas dentro da cabine para as pessoas pegarem, não tem uma cédula oficial, mas eu vou falar isso mais adiante. Não vale falar sobre fraude eleitoral, isso aqui é só um resumo, na verdade. Agora, o que é representado? Quer dizer, o que e quem? Eu não fiz a pergunta, quem é representado, porque você também tem representação que não tem não só pessoas representadas, e isso é importante para a gente saber a configuração brasileira, do sistema de representação brasileiro. Então, cada cidadão, no sistema atual, em todos os países, o povo é o cidadão, é o que é representado, e a gente tem um lema de cada pessoa um voto, né? Ninguém pode exercer mais do que um voto. Eu não estou dizendo que você não pode votar para candidato a deputado federal e estadual. Claro que pode, mas você só tem direito a um voto para deputado federal, um voto para estadual. Você não tem direito de dar 2 votos para um mesmo candidato, né? Essa é um pressuposto do sistema representativo, da democracia representativa. Mas também lugares podem ser representados. Por exemplo, o Senado brasileiro, e também nos Estados Unidos, é uma representação do Estado. Ou seja, o senador é eleito por um sistema majoritário e ele é o representante do Estado. No caso do Brasil, nós temos 3 senadores por Estado. Esses 3 senadores formam um conjunto de 81 senadores que compõem o Senado Federal, tá? E o Senado é federal porque
ele representa os estados. A Câmara é dos deputados, porque eles representam os cidadãos. Então, a Câmara dos Deputados, no sistema de proporcionalidade, eles representariam 100% dos cidadãos. Quer dizer, obviamente, se a gente for levar ao pé e a letra, 100% dos cidadãos que se manifestaram, ou seja, que votaram, né? E, no caso dos estados, tanto os deputados federais como os senadores, eles são eleitos no estado, mas os estados têm interesses diferentes como estado. Por exemplo, qual é o percentual de imposto que vai ser dividido entre o governo federal e um estado, dos cidadãos que são representados no Congresso, na Câmara dos Deputados, que vai, por exemplo, para manter a comparação, decidir sobre quem deve pagar imposto, quais os cidadãos, que classe de cidadãos no sentido de fazer percentuais diferentes, dependendo de renda, etc. Isso é muito diferente do que você decidir sobre o Estado, uma decisão sobre o Estado como um todo. Então, essa seria as duas bases da representação, né? O povo como um todo e alguns lugares. Eu acho que vamos passar para o próximo. Bem, agora, como os votos são contados. Essa questão já é um pouco mais complexa, mas eu vou apresentar de forma bem simplificada e eu acredito que vocês vão ter algumas dúvidas no final. Isso depende das fórmulas eleitorais, tá? A gente tem dois tipos de contar o voto, vendo se o total de votos, né, fez uma maioria, ou seja, o sistema que é majoritário, ou pluralidade, eu vou explicar o que é pluralidade. O sistema majoritário significa o seguinte: como a gente tem eleição para presidente, quem tiver mais que 50% dos votos ganha. Nos Estados Unidos, em cada circunscrição eleitoral, o deputado também é eleito da mesma maneira. Quem tem 50% dos votos ganha. Para cada distrito. No caso do Brasil, o sistema é de representação proporcional. O que isso significa? Significa que o partido tem uma lista de candidatos e cada partido tem um total de votos. Recebe mais cadeiras aqueles que conseguiram os maiores totais de voto, né? Então, as cadeiras são distribuídas de forma proporcional a cada um dos partidos que competiram. Então, por exemplo, no estado do Rio, a gente tem 46 cadeiras para a Câmara dos Deputados. O número de cadeiras que cabe a cada partido vai depender da votação total do partido. E a gente, como eleitor, pode votar tanto no partido quanto no candidato, e o voto que a gente deu para um candidato vai contar para o partido. Então, se somam, por exemplo, eu não tenho um candidato e chego na urna, eu ponho só o nome do partido, PSD. Tá? Mas se eu tenho um candidato do PSD, eu ponho o nome dele e o voto vai contar para o PSD. Então, o nosso voto é de lista aberta, que a gente pode escolher tanto o candidato quanto o do partido. Tá? E é proporcional. E a gente tem sistemas mistos, em que uma parte da Câmara é eleito
por voto proporcional e a outra parte por voto majoritário. No caso do legislativo, o voto majoritário, ele tem um problema, que é o seguinte: se um deputado é eleito em um distrito eleitoral, se você tem 3 candidatos e apenas um que ganha, seja por maioria ou pluralidade. Maioria é 50% mais um voto. Pluralidade é assim, tem 3, o que fizer um percentual maior vai levar. Então, você pode ter uma distribuição de cadeira que seja desproporcional ao número de votos que você teve. Tá? Então, é uma fórmula eleitoral que é bastante injusta do ponto da representação. Tá? Então, quer dizer, o tipo de fórmula eleitoral vai determinar, ou pelo menos não determinar totalmente, mas influenciar o número de partidos que tem. Então, geralmente, o sistema proporcional dá origem a um sistema partidário, multipartidário, quer dizer, que seja de vários partidos. E um sistema majoritário dá origem a sistemas bipartidários. Por quê? Eles apenas vence um dos candidatos, e não tem só 2, né? Nos distritos, e esses candidatos, o candidato que perdeu, que ganhou, ele pode ter um percentual de voto muito menor do que os 2 outros candidatos, né? Somando. Então, você tem um candidato que tem mais votos, quer dizer, quem ficou de fora teve mais votos do que quem acabou sendo eleito, tá? Então, vamos passar para eu acho que é nosso último slide. É o último, sim. É o último, né? Aqui é uma outra coisa. Quem conta os votos, né? Nós sabemos aqui no Brasil, nós estamos bem acostumados que é a justiça eleitoral, né, que conta os votos. Uma justiça eleitoral que é independente dos partidos. Ela é uma carreira, é uma parte do judiciário e totalmente independente dos partidos. Ela não só conta os votos, como ela organiza a eleição. E aqui a pergunta é muito simples, é quem conta, mas também tem consequências importantes quem organiza a eleição, tá? E aí eu vou comparar com os Estados Unidos, que lá são os próprios mandatários, os próprios governantes que organizam a eleição. Então, vamos supor, eu tenho o secretário de Estado de um estado da Federação Americana, sei lá, vamos pensar do estado de Nova York, o secretário de Estado de lá, que foi indicado. Secretário de Estado é uma forma de secretaria, tá? Assim como tem saúde, educação, etc. E o governador, que foi eleito, indica o secretário de Estado. E o secretário de Estado vai organizar a eleição. Então, ele vai definir como que aquela eleição vai se dar. Desculpa. Então, como nos Estados Unidos, o que acontece? É um próprio membro do partido do governo que vai definir a forma e como os votos vão ser, como vai se organizar e como os votos vão ser contados. Então, por exemplo, o secretário de Estado de um estado que o partido é democrata vai se
vai se alinhar com uma política do Partido Democrata, que é de facilitar o registro, porque o registro de voto acontece a cada eleição, porque o voto é voluntário. Então, você não tem um título eleitoral que vale para todas as eleições. A cada eleição, no caso de um lugar que o voto é voluntário, a cada eleição as pessoas têm que se registrar. E o secretário de Estado tem um papel nisso, ampliando, facilitando o registro. Então, aonde você tem governadores republicanos, um secretário de Estado republicano, indicado por um governador republicano, provavelmente eles vão dificultar o registro de voto em áreas mais pobres, que dão menos voto ao Partido Republicano, em áreas onde que a população é majoritariamente negra, e por aí vai. Então, ainda é um sistema eleitoral que a contagem do voto e a organização da eleição é muito influenciada pelo partido a que pertence o secretário de Estado. E agora eu estou aqui à disposição de vocês para perguntas e dúvidas ou... Eu tenho até algumas, Angelina, mas eu vou primeiro perguntar se alguém presente gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta. Alguém? Bom, então eu vou começar. Eu vou te fazer duas perguntas. O primeiro é mais uma reflexão. Você, na apresentação, falou sobre a cédula, voto em papel, que é tido como uma coisa antiga, enfim. Fico até pensando, atrasado, enfim, atrasado do ponto de vista tecnológico, que a gente se baseia hoje. A própria urna eletrônica é tida como um avanço muito grande, mas isso foi questionado ultimamente, nos últimos anos, né, levado à frente principalmente pelo bolsonarismo, enfim. E a pergunta é exatamente um pouco essa reflexão, né? Porque a gente tem até muitos jovens que não vivenciaram o período. Eu, por exemplo, o Rodrigo, né, aqui com certeza, a Tayana talvez, a gente votou em papel. A gente vota em papel em eleições na própria universidade, por exemplo. Então, e a gente compara com o movimento em que a gente vota na urna eletrônica, uma coisa rápida, prática, enfim. Pleno século XXI, é estranho perceber esse movimento que reivindica o voto no papel. E muitos jovens acabam abraçando essa ideia, jovens que não vivenciaram essa época passada. Então, eu queria que você fizesse alguma reflexão nesse sentido. E a outra pergunta é sobre a justiça eleitoral, porque como é que funciona, em termos comparativos, nos Estados Unidos, esse tipo de justiça específico que enfim, pelo menos no Brasil, é tido como muito importante, mas também tem uma lógica um pouco política por trás. Então, essa segunda pergunta se divide nessas duas partes. Como é que funciona essa comparação entre Brasil e Estados Unidos e essa politização do judiciário, mais especificamente no aspecto da justiça eleitoral. Uhum. Não, olha só, sobre a cédula de papel e a urna eletrônica, pelo menos do ponto de vista pela oposição mais recente às urnas eletrônicas colocadas pelo Bolsonaro, né? O que acontece é que a urna eletrônica, do ponto de vista da possibilidade de fraude, ela é muito mais eficiente do que a cédula. E isso, você disse que já votou em cédula eletrônica, mas eu nunca participei de contagem de votos, mas eu conheci várias pessoas que participaram em contagem de votos, em papel, e o que acontecia
Primeiro, que quem está lá fiscalizando a contagem de votos são pessoas interessadas, né? São políticos que estão atuando e estão interessados na votação, no resultado da votação. Então, tinha muita troca, tinha muito, assim, fraude mesmo no sentido de tirar as cédulas que estavam, que continham voto, quer dizer, que expressavam o voto. Além disso, tinha também uma outra forma de, não é de fraude, mas poderia ser uma forma de fraudar, era a contagem de voto nulo, que você tinha, e tanto que os votos nulos diminuíram estrondosamente com a urna eletrônica. Porque o que acontecia na contagem de votos de papel? Quando tinha aquela cruzinha, se a pessoa tinha que dar, só colocar a cruz, mas isso tinha para presidente, para governador, nem para governador, para quando eram poucos candidatos, mas quando eram muitos, você tinha mesmo que escrever o nome, não tinha número. E aí tinha uma disputa muito grande entre partidos, não, mas isso aqui está mal escrito, não é bem isso. Aí o outro falava, não, mas isso não é bem isso, tá bom, vamos anular as duas. Entendeu? Então, o número de votos anulados era muito grande também. E isso não era pouco que acontecia. Eram números expressivos de votos nulos. Alguns votos nulos tinham sentido político, tá? Que era, durante a ditadura, nós tivemos eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado o tempo inteiro da ditadura, né? E, muitas vezes, algumas eleições, as pessoas votavam nulo de propósito, assim como em alguns períodos democráticos. Então, a curva assim, de voto nulo caiu muito com a urna eletrônica. Eu não vejo razão nenhuma para a gente desconfiar da urna eletrônica. E aí eu vou ligar isso com a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, todo tipo de justiça, todo tipo de cargo, seja no judiciário, quer dizer, no judiciário, o judiciário, apesar de ser considerada uma instituição que não é de caráter político, é difícil uma pessoa ocupar qualquer cargo sem ter alguma opinião política, né? O que não quer dizer que a instituição funcione como uma instituição política. Eu acho que, por exemplo, em muitos países, Estados Unidos é o caso, não existe justiça eleitoral. Tá? Simplesmente não existe. E as pessoas, os professores americanos com quem eu já conversei e que são especialistas em questões eleitorais, eles elogiam muito o papel da justiça eleitoral no Brasil. Porque a justiça eleitoral, quando ela tem, por exemplo, mecanismos que são super eficientes de distribuir urna eletrônica no país inteiro, a gente não tem um caso, ou se tiver, são muito raros, de reclamação sobre funcionamento de urna eletrônica e sobre necessidade de fazer voto impresso por causa disso, quer dizer, voto em papel por causa disso. Só pelo fato de que você tem uma distribuição que não tem um viés
político, ou de classe, ou etc., no país, é muito importante. Mostra que você tem uma justiça que você pode confiar. Por outro lado, nunca teve um resultado eleitoral que fosse totalmente inesperado, ou que fosse totalmente enviesado em favor de certos candidatos ou outros, quando a gente teve, desde que teve a urna eleitoral, em todo esse período de urna eletrônica. Então, não tem uma evidência. Por outro lado, na parte da distribuição de urnas, é impressionante. A Justiça Eleitoral vai de barco levar a urna para a Amazônia. Horas de barco. Então, isso é uma coisa muito importante do ponto de vista da participação eleitoral. Porque, como eu disse, a participação eleitoral ela é muito maior quanto mais fácil é para a pessoa chegar ao local de votação. Como que um ribeirinho lá da Amazonas ia ter condições de ir até Manaus, ou mesmo um município mais próximo, para votar? Ou se ele tivesse condições, provavelmente não ia enfrentar chuva, ou problema, ou o custo de transporte, essas coisas todas. Então, eu não vejo nenhum indício. Eu posso estar enganada, as pessoas podem me mostrar outro, e, aliás, o Bolsonaro falou muito sobre isso, mas ele também não mostrou nunca nenhum indício. Então, eu acho que a justiça eleitoral brasileira é bastante eficaz e isenta na organização das eleições e na produção dos resultados eleitorais. Porque hoje em dia, e é muito transparente, para a gente que estuda eleições, nós temos todos os resultados de eleição por sessão no Brasil, e muita gente estuda isso e nunca encontrou. Quer dizer, na verdade, uma vez nós encontramos um erro pequenininho de digitação, mas nunca encontrou nenhuma incoerência com os dados, por exemplo, de comparecimento com depois os votos em cada uma. E isso é possível fazer. E a gente faz, porque nós temos informações sobre todos os candidatos, quem foi eleito, quem não foi eleito. Então, os dados que estão disponíveis na internet sobre os resultados das eleições no Brasil são, assim, já foram examinados, trabalhados por todos os pesquisadores brasileiros e não brasileiros que fazem pesquisa nessa área. E não teve nunca nenhuma, eu nunca tive conhecimento, eu acho que ninguém nunca teve conhecimento, e o Bolsonaro nunca apresentou nenhum outro indício que você tem, que a Justiça Eleitoral teria um viés. A outra parte é que a gente tem que acreditar nos meios eletrônicos, e isso eu acho que ele não acredita, porque se a gente acredita que a gente tem tecnologia suficiente para fazer o que faz e produz resultados que não mostram nenhum viés na organização e são conferidos tanto pelo tribunal, como esses dados são totalmente disponíveis para quem quiser ver. Se você chegar no site do TSE, você vai saber quantos votos teve o seu candidato em tal lugar, no lugar que você votou, no seu local de votação. Então, é uma transparência muito grande, que nos permite ter uma confiança muito grande nas urnas, e eu acho que na justiça eleitoral também.
ainda que as pessoas têm opinião, políticas, etc., eu não acho que ela age politicamente. Por exemplo, eu vou fazer um julgamento que é muito peculiar, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, às vezes, age politicamente. Ele toma algumas decisões que têm caráter político. Eu nunca vi, no papel que a Justiça Eleitoral deve exercer, membros ou qualquer colegiado ter decisões políticas, entendeu? Que a gente só pode ver essas decisões pelos resultados. Enfim, é a minha opinião. Eu acho que é isso. O que eu acho interessante é como o discurso pega alguma parcela jovem. Pois é, e isso é surpreendente, porque os jovens é que deveriam ter mais confiança assim, na tecnologia e, inclusive, no fato de que você tem uma fiscalização muito importante, né? Que todos os partidos exercem fiscalização, fiscalizam esses resultados. Quer dizer, eu falei dos cidadãos, dos pesquisadores, do próprio tribunal na consolidação dos dados, mas os partidos também. E a única vez que nós vimos um partido contestar o resultado, mas assim mesmo não foi para frente, foi na eleição de presidencial de 2014, que o Aécio Neves, candidato derrotado, pediu recontagem de votos. Mesmo assim, recontagem de votos teria que ser feito do mesmo jeito, quer dizer, eletronicamente. E quem assim conhece a tecnologia sabe que você tem muitas maneiras de conferir os dados, porque existem informações sobre cada participante de cada sessão eleitoral. Sessão eleitoral se refere a uma urna. Então, naquela urna, o total de votos, ele tem que ser o total de votos, quer dizer, ele tem que incluir o total de votos obtidos pelo partido, por todos os partidos, os votos nulos, os votos em branco e os não comparecimentos. Então, isso pode ser testado para cada urna, com as pessoas registradas, né? Então, você tem o registro de cada um, a lista de quem está lá, essa lista é em papel, que a gente assina, né? E tem que conferir, e isso é conferido. Eu acho que realmente eu espero que os jovens, não é uma questão de crença, é uma questão nem de confiança, é uma questão de racionalidade, de você saber que a tecnologia te permite conferir os resultados e trazer os resultados de uma forma incontestável. E essa contestação que houve do Aécio Neves, o que ele estava achando é que tinha uma diferença muito pequena, mas essa diferença pequena acontece em eleições. Aliás, como aconteceu na última, a diferença do Lula para o Bolsonaro na eleição de 22 foi muito pequena também, né? E o Bolsonaro, nem ele contestou, porque acontece dependendo do interesse dele lá de... É o discurso, porque, na verdade, se você olhar, não houve uma pesquisa de intenção de voto nas duas eleições que dava vitória para ele. Na verdade, ele chegou mais perto na contagem oficial de votos do que em toda pesquisa, até pesquisas de médicos mostravam a proximidade, mas não tanto. Exatamente. Então, sabiam disso, mas, obviamente, para o discurso,
Recentemente teve um discurso dele, inclusive, para uma TV portuguesa, me parece, e falou, não, ninguém sabe como Lula da Silva venceu as eleições. Então, quer dizer, mas é a tática do questionamento eterno, como o Trump faz nos Estados Unidos, enfim, é a tática do discurso. É o discurso. Muitas vezes o discurso pega, né? Eu acho que a gente tem que fazer o máximo, assim, para mostrar que argumentar no sentido de que não tem como. Quer dizer, você tem uma tecnologia capaz e você tem fiscalização suficiente, formas de controle suficientes para confiar no resultado, mas não é uma confiança que depende de acreditar e não acreditar, é uma confiança que depende de verificar que existem as duas coisas, fiscalização e tecnologia, né? Mas esse também, professor, é o discurso que vai ao encontro de uma série de trabalhos hoje em dia, chama a era da pós-verdade, né? Que nem sempre é o fato que importa, mas é qual a sensação que se tem em torno de um discurso. Não necessariamente tem lastro no que é factível, né? Eu fiz uma oficina alguns anos atrás, no período da pandemia, sobre fake news, com uma turma de EJA, e tudo isso que a gente está falando me lembrou um rapaz, ele trabalha com informática e ele participou de uma das tentativas de invasão à urna eletrônica, porque em dado momento, antes das eleições, eles convidam hackers, interessados, enfim, dentro desse amplo sistema de testagem das urnas, né? E ele falou, é segura, eu vi, é segura, não tem como. Enfim, e foi interessante alguém... Falou, mas de qualquer maneira ele... Mas as pessoas acreditam no discurso, né? Enfim. Não, mas eu acho que esses trabalhos são no sentido de que você, enfim, o que as pessoas acreditam nem sempre são o que elas... quer dizer, acredito no discurso sem confirmar o discurso, entendeu? Quer dizer, não tem uma confirmação do discurso. Perfeito, professora. Bom, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Senão a gente encaminha para o encerramento. Tá ótimo. Foi um prazer, então, participar, conversar, espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira, que tenha, enfim, acrescentado alguma coisa no seu conhecimento e gerado novas perguntas, novas... Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Flávio, que fizeram comentários aqui. Então, a gente encerra. Obrigado, Angelina. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E a gente conversa. Um abraço. Tchau, um abraço.